Atos capítulo 4, eu queria falar sobre o poder que transforma vidas, o poder do Senhor, mas quero falar também de outros poderes que operam, que nos influenciam, que nos afetam, que nos rodeiam. Então, Atos 4, versículo 24 em diante, diz assim: ouvindo eles isto, juntos levantaram a voz a Deus em oração: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu disseste pela boca de Davi teu servo: por que se enfurecem as gentes e os povos pensam coisas vãs? Levantam-se os reis da terra e os príncipes se ajuntam de uma só vez contra o Senhor e contra o seu ungido, verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste. Se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e permite aos teus servos que falem com toda a coragem a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e maravilhas pelo nome do teu santo filho Jesus. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Olha, nós estamos sempre rodeados de forças. Existem forças naturais que operam sobre os nossos corpos, e a mais conhecida, mais comum delas é a força da gravidade. Mas outras forças podem atuar sobre nós, dependendo do movimento que acontece, como a força centrífuga, a força centrípeta, né, e outras forças. Quem é bom de física aí é que vai entender desses negócios. Mas são muitas forças. Existem forças que nos impelem, que nos impedem, que nos puxam, nos empurram. Algumas querem nos derrubar, então nós precisamos ter cuidado. E da mesma forma, no âmbito espiritual, existem forças, existem poderes. E eu queria rapidamente falar sobre poderes que se encontram apresentados no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos, uma das palavras mais importantes que encontramos nele é a palavra poder. E alguns poderes são apresentados, eles são detectados aqui nos episódios do livro de Atos. Então vou citar rapidamente esses poderes. Temos no livro de Atos o poder político de Roma. Desde o primeiro versículo até o último, nós temos ali um período de domínio do Império Romano. Então o poder político está presente o tempo todo. Temos também o poder religioso judaico. Durante todo aquele período do livro de Atos, o poder ali nas mãos dos sacerdotes. Temos também o poder econômico. Esse aparece no livro de Atos de maneira mais esparsa, mas ele está ali também presente. Nós temos quando, por exemplo, Simão o mágico tenta comprar o poder do Espírito Santo com dinheiro. Temos ali o episódio de um comandante que comprou a cidadania romana. Olha o poder econômico. Temos ali um governador esperando ser subornado pelo apóstolo Paulo, mas graças a Deus isso não aconteceu, né? Mas o poder econômico está ali. Temos também o poder de Satanás, manifestado em pessoas possuídas por demônios. E temos, finalmente, o poder de Deus operando através da igreja. O poder de Deus através do Espírito Santo.
Então, se você ler o livro de Atos com bastante atenção, você vai perceber a existência e a manifestação desses poderes em todo o tempo. E não é diferente hoje. Hoje também nós estamos aí cercados por poderes, poder político, poder religioso, poder econômico, o poder de Satanás, mas sobre todos eles está o poder do onipotente Deus. Aleluia! E o que acontece no livro de Atos? Acontecem algumas coligações, algumas uniões desses poderes para se levantarem contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Hoje também não é diferente. O poder político muitas vezes se levanta contra a igreja de Jesus. O poder religioso se levanta. O poder econômico se levanta. O poder de Satanás, mas se levantam já vencidos pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. Então o que nós vemos aqui no livro de Atos, por exemplo, judeus e romanos se associando para combater a igreja, eles que eram inimigos ferrenhos, eles que se odiavam, judeus e romanos, se uniram para combaterem a igreja de Jesus Cristo. Nós vemos isso no texto que nós lemos aí de Atos capítulo 4. E o que eles faziam? Perseguiam a igreja. Hoje também a igreja é perseguida em muitos lugares. Creio que no mundo todo, mas em alguns países de uma forma mais ferrenha. Temos notícias de que cristãos estão sendo perseguidos terrivelmente na China. Terrivelmente. Mas nós podemos declarar que eles são mais do que vencedores em nome de Jesus Cristo. Assim como nós também somos mais do que vencedores. E qual é o problema desses poderes? O que acontece? Às vezes, as pessoas confundem uma coisa com a outra. Então, uma das lições desta mensagem para nós, nesta noite, é a seguinte: não podemos confundir, por exemplo, poder econômico com poder espiritual. Não podemos confundir poder político com poder espiritual. Então, existem muitos irmãos que estão entrando na política, e é um direito que eles têm, mas não é aí o nosso campo de ação principal. O nosso principal campo de atuação é espiritual. Por isso é que nós vemos aqui os irmãos unidos em oração. Atos capítulo 4, no meio daquela perseguição, eles se uniram e elevaram a voz a Deus em oração. Eles não fizeram um comício, não montaram um comitê, mas eles se colocaram em oração diante de Deus. E é para isso que nós estamos aqui hoje, é para isso que nós nos reunimos, para apresentarmos a nossa oração a Deus. Não podemos achar que o nosso poder seja político ou que seja econômico. Veja bem, não adianta algumas pessoas que têm muito dinheiro resolverem agora abrir uma igreja. Suponhamos que eu tenha muito dinheiro. Não tenho não, tá, pessoal? Suponhamos que eu tenha muito dinheiro e eu digo assim: agora eu tenho dinheiro, eu vou abrir uma igreja e eu vou contratar os melhores músicos e eu vou contratar os melhores profissionais, e agora a minha igreja vai ser a maior do país. Mas sabe qual que é a hora da verdade? É quando manifesta um demônio numa pessoa. É aí que nós queremos ver se a pessoa tem poder espiritual ou não. É nessa hora. Nós vemos aqui no livro de Atos, ali no capítulo 19, que manifestou-se um demônio em um homem, e alguns exorcistas ambulantes foram repreender aquele demônio e disseram: nós vos repreendemos em nome de Jesus a quem Paulo prega.
E aquele demônio virou para eles e disse: olha, eu conheço Jesus, sei muito bem quem é Paulo, mas vós, quem sois? Quem sois? Eles eram filhos do sumo sacerdote, eles tinham algum poder religioso, mas eles não tinham poder espiritual. Então não podemos confundir as coisas. O poder econômico pode nos levar até os confins da terra, mas chegando lá, o que é que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Por isso, precisamos buscar o poder de Deus. O poder de Deus. Por isso nós sabemos que lá em Atos 1:8 está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É claro que nós precisamos de dinheiro, mas não é o poder econômico que vai definir o rumo da nossa história. Não é isso, é o poder de Deus. Então nesta noite eu quero destacar a importância do poder de Deus nas nossas vidas. Eles começaram orando aqui dizendo que: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. O nosso Deus está acima de todos os poderes, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E para que esse poder? Para quê? Muitas vezes nós cremos no poder de Deus, mas nós queremos que Ele opere de acordo com os nossos desejos, e aí começam os problemas. Eu quero que Deus atue de acordo com o que eu preciso, de acordo com o que eu quero e de acordo com a minha agenda, mas não é assim que Deus faz, e por isso muitas pessoas ficam decepcionadas. Nós precisamos saber que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano, então Ele não está aqui para nos servir, Ele não está aqui para fazer tudo o que nós desejamos. Nós é que estamos aqui para fazer o que Ele deseja. Então o poder de Deus, Ele está operando. No livro de Atos nós vemos o poder de Deus operando em todo o tempo, e esse poder não mudou, Ele continua operando hoje no nosso meio. E para que esse poder? Será que é apenas para nos curar? Será que é apenas para nos dar as coisas que nós pedimos? Não. Ele pode fazer isso, mas o principal propósito é a salvação das almas. Muitas pessoas estão preocupadas com o coronavírus, mas o que adianta você ser curado e ir para o inferno? Mas Deus não cura? Deus cura. Se Deus cura câncer, o que é coronavírus para Deus? Se Deus cura AIDS, o que é coronavírus para Deus? Agora, quando eu falo dessas coisas, não falo simplesmente porque ouvi alguém dizer. Eu sou testemunha de milagres. Eu já vi milagres acontecendo na minha frente. Paralítico levantando de cadeira de roda e andando. Pessoas vomitando tumores. Então alguém pode dizer assim: mas será que isso é verdade? Olha, aconteceu comigo. Eu expeli um tumor ao receber uma oração. Então, quando eu falo de poder de Deus, eu não estou falando apenas do que eu li na Bíblia, eu estou falando do que eu experimentei na minha vida. Mas o objetivo principal do poder de Deus em nós não é a cura, não é a cura. É a salvação eterna. Esse é o objetivo, esse é o propósito. Lá em Romanos 1,16 está escrito: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É o poder de Deus para a salvação. E o que o poder de Deus faz nas nossas vidas, nenhum outro poder pode fazer. Você pode ter poder político, mas que adianta ter esse poder político
se você treme diante de uma viatura da Polícia Federal? De que adianta? De que adianta ter todo o dinheiro e não ter paz no coração? Mas o poder de Deus é um poder que transforma vidas, é um poder que liberta. Ele pode te libertar dos vícios, te libertar da depressão, tirar do seu coração essa vontade de morrer. É curioso que alguns têm vontade de morrer, outros têm medo de morrer, né? Mas o poder de Deus pode te libertar das duas coisas, e você vai ter vontade de viver e não vai ter medo de morrer, em nome de Jesus. O poder de Deus pode te libertar da angústia que domina a sua alma, pode te dar uma nova razão de existir, um novo motivo. É desse Deus que eu estou falando. Não é apenas um Deus que vai te curar do coronavírus para você continuar vivendo no pecado. Não é isso, não é isso, mas é um Deus que transforma vidas. Glória a Deus. Agora, veja só, no livro de Atos existe um confronto entre esses poderes. Eu não tenho muito tempo aqui para entrar em detalhes, né? Mas você pode ler essa mensagem bem mais completa lá na minha página do Facebook. Procure lá, Anísio Renato. Eu vou postar essa mensagem hoje, com muitos detalhes. Acontece no livro de Atos um grande confronto entre os poderes. Mas a cada momento o Senhor vai mostrando o seu poder que está acima de todos os outros. E olha o que acontece. Em Atos 10, está escrito a respeito de um centurião romano, um oficial romano de alta patente, um centurião chamado Cornélio. Mas ele tem que mandar chamar Pedro, aquele simples homem, para lhe pregar o evangelho. Apareceu um anjo para Cornélio e falou: Cornélio, manda chamar Pedro. Ah, mas quem é Pedro? É assim que Deus faz. Deus pega aquelas pessoas por quem o mundo não dá nada, e Ele as engrandece pelo poder de Deus. Ele usa pessoas simples, pessoas improváveis, para que através delas o seu poder se manifeste. Então Cornélio, o grande Cornélio, tem que chamar o pequeno Pedro. No capítulo 9 de Atos, Saulo sai ali de Jerusalém, investido da autoridade religiosa do templo, para capturar cristãos em Damasco. Mas no meio do caminho, ele se encontra com o poder de Deus, então ele cai por terra. Aleluia! E hoje você está aqui para ter mais um encontro com o poder de Deus. O poder de Deus pode te encontrar na sua casa, onde você nos assiste neste momento. Não estou falando de poder religioso, porque poder religioso vem de cargos e instituições, mas o poder de Deus vem sobre nós pelo Espírito Santo de Deus. Então, aquele grande Saulo, autoridade religiosa, ele cai por terra e ele vai precisar da oração de um moço chamado Ananias, que ninguém conhecia. Mas é assim que Deus faz. Olha, diante de tudo aquilo, diante daqueles confrontos, a igreja sendo perseguida, os cristãos sendo presos, muitos sendo mortos, o poder político e religioso combatendo a igreja de Jesus Cristo. Será que a igreja sobreviveria? Muitos poderiam perguntar. Mas hoje nós podemos dizer: a igreja continua aqui, firme pelo poder do Senhor Jesus. Onde estão os Césares? Onde estão os Césares? Alguém tem o endereço aí? Eles caíram pelo poder de Deus. O Império Romano caiu pelo poder de Deus. Onde está Hitler? Onde está Mao Tse Tung? Onde está Lenin? Onde está Stalin? Onde está a República, a União Soviética, né? A União das Repúblicas Soviéticas? Onde está?
Todos caíram, mas o poder de Deus continua prevalecendo. A igreja do Senhor Jesus continua de pé. Podem combater contra ela, mas ela não cairá, porque o meu Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, o Senhor disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder de Deus, ele opera em você através do Espírito Santo de Deus. Esse poder, e olha, ninguém segura o Espírito Santo. Ninguém segura. Um dos símbolos do Espírito Santo é o vento. Será que alguém consegue segurar o vento? Alguém quis até estocar o vento, né? Mas ninguém consegue segurar o vento. Você imagina aquele vento forte e impetuoso que está ali em Atos capítulo 2. Aquele vento sobrenatural, aquele sopro do Deus Altíssimo, é o Espírito Santo que vem sobre nós. É o Espírito Santo que vem sobre a sua vida. Então, neste momento, nós temos que terminar, nós temos que encerrar. E nós vamos orar. Eu queria orar por você neste momento. Eu convido vocês a se colocarem de pé. Neste momento, você vai orar. Nós vamos fazer uma oração de confissão, pedindo ao Senhor Jesus que entre nos nossos corações. Vamos fazer assim, nos identificando com aqueles que ainda não fizeram isso. E assim, o poder de Deus entrará na sua vida para mudar a sua história a partir de hoje, em nome de Jesus.